Adriano Marçom, sou do time de marketing aqui da TOTVS Interior Paulista. Hoje o assunto é a transformação da rotina financeira com o boleto PJ Bank. E para fazer esse webinar com a gente, está aqui comigo o Thiago Costa, que é o gestor comercial do PJ Bank. Está aqui o Daniel, que é do time de marketing do PJ Bank, e a Tabata, que é do nosso time de TI aqui da TOTVS Interior Paulista. E a gente já vai falar sobre esse assunto da transformação financeira ali com o boleto. Mas antes de começar o conteúdo, eu queria compartilhar uma pesquisa com vocês, só para entender o perfil de quem está aqui nos assistindo. Coloquei aqui um slide, uma pesquisa aí na tela, se vocês puderem responder, por favor, para entender aqui o público. E aí dá tempo de vocês responderem enquanto todo mundo vai entrando na sala para acompanhar o assunto com a gente. Vamos lá, mais um tempinho para todo mundo responder. Só reforçando que esse webinar está sendo gravado, então depois a gente vai fazer o upload desse webinar no YouTube, compartilha o link com vocês que estão assistindo, para caso queiram reassistir ou compartilhar com algum colega aí, a gente vai disponibilizar para vocês esse conteúdo por e-mail, tá bom? Deixa eu só encerrar a pesquisa aqui, só para a gente ter ideia de quem está participando com a gente. Eu fiz a pergunta sobre a área de atuação, né? A grande maioria aqui é da área administrativa, do financeiro, ou da controladoria, 17% são da área de TI. A grande maioria aqui é cliente da TOTVS, utiliza o RP Proteus, 37% das pessoas que responderam utilizam o RP Proteus, mas a gente tem clientes que usam DataSul, RM, e o Logix, todos os RPs da TOTVS. Bom, vou passar agora para o Thiago, dar continuidade aqui. Daniel e eu vamos estar acompanhando no chat a interação, então se vocês tiverem dúvidas, podem colocar no chat, algumas coisas a gente já vai respondendo online, e a gente vai separar um tempinho aqui também para responder algumas dúvidas do chat, tá bom? Daniel, o Thiago, no caso, com você aí, pode dar sequência, por favor. Valeu, Adriano, obrigado. É um grande prazer falar com vocês. Essa é uma parceria imensamente importante para nós e é uma ótima oportunidade de esclarecer um pouquinho mais sobre o mercado de pagamentos, algumas novidades e o que o PJ Bank pode agregar aí. Todo mundo vendo minha tela? Sua tela está compartilhada. Pode seguir, Thiago. Legal. Eu queria falar um pouquinho do PJ Bank, mas antes de falar do PJ Bank, a gente costuma fazer uma reflexão bem relevante para o momento, né, que é sobre o banco do futuro, né? Como que é o banco do futuro? E aparentemente a gente já tem a resposta para isso, talvez eu surpreenda com algumas reflexões aqui a vocês, né? Existe uma frase bem impactante desse carinha pouco conhecido aí, que é o Bill Gates, que ele falou o seguinte: nós precisamos de serviços bancários, né, não de bancos. Isso é bem emblemático, e mais emblemático ainda pela data, né? Ele falou isso em 94. O Bill Gates é um cara supervisionário, a gente viu que ele praticamente previu o problema que nós teríamos com a pandemia, por exemplo, investe nisso, inclusive, e isso foi o que ele falou em relação ao serviço bancário. Então, como será o banco do futuro para a pessoa física? O banco do futuro para a pessoa física, gente, ele está consolidado, isso já acabou, matou essa resposta que vocês tinham quando eu perguntei. O banco do futuro para a pessoa física, ele vai ser distribuído por um app de celular, invariavelmente, ou seja, vai ser distribuído por Apple, Samsung, Motorola, né? E ali vai estar o dia a dia de todo mundo. Eu acho que foi a primeira vez essa semana que eu desliguei o celular, foi agora para a gente conversar aqui e evitar que seja interrompido, né? Mas como você vai para a pessoa jurídica, não faz sentido que o banco seja no app, né? Por que não faz sentido? O dia a dia financeiro, e é um ponto bem interessante que o Leandro comentou aí, que a boa parte dos que estão nos ouvindo estão na área financeira. O dia a dia financeiro pode até passar pelo app por algum motivo de segurança ou tokenização do banco, né? Mas o dia a dia está no Proteus, o dia a dia está no DataSul, está no TOTVS ali, né? Então, o que a gente acredita, e essa é a reflexão que a gente começa todas as nossas conversas,
é que o banco do futuro ele vai estar dentro do sistema de gestão. Então, vão ser soluções dentro do sistema. E ao ser soluções dentro do sistema, ele não vai ser mais como era o banco, ou como ele é, os grandes bancos que a gente conhece no Brasil, né? Como que é o grande banco no Brasil? Hoje o banco faz tudo para todo mundo. Né? Todos os serviços são basicamente iguais, varia um pouco em relação ao porte de empresa, existe uma curva ABC no banco, mas super simplória, né? Mas basicamente eles fazem tudo para todo mundo. O que a gente acredita é que o banco vai ser, além de dentro do sistema, ele vai ser segmentado e ele vai ser nichado por alguns pontos. Né? Por exemplo, você vai ter um banco que é específico para indústria, manufatura, metalúrgica, ou seja, aqueles caras que são mais esse segmento. Você vai ter um banco, os serviços bancários, né, como o Bill disse lá, que é específico para escolas. As escolas têm necessidades diferentes de uma indústria, né? Os negócios recorrentes, no geral, têm. Então, o banco não consegue atender dessa forma. Dentro de um ambiente de software, com as necessidades do software ligadas aos serviços bancários, isso é muito mais possível de acontecer. E aí que surge a ideia de fintechs, né? Elas vieram para isso, também que veio para isso. E essa é uma transformação que ela já é realidade. Tanto é realidade que a gente trouxe um gráfico aqui, uma projeção do Radar Fintech, que para quem não conhece, é um órgão assim, que tem muitas pesquisas de mercado em relação especificamente ao mercado de fintechs, e esse Radar Fintech que eles lançam de 2015 já tinha bastante player nesse sentido, né? São várias fintechs oferecendo serviços financeiros. É emblemático a data de 2015, pessoal, porque a legislação que cria esse cara, a lei que muda, a gente vai falar sobre isso um pouco depois, ela é de 2013. Então, a legislação do governo federal é embasada e modificada em alguns pontos pelo Bacen, né, com algumas sugestões, mas é 2013. Então, imagina que de 2013 a 2015 a gente já teve um up muito grande em relação ao número de fintechs. E isso aumentou muito mais, né, porque no começo desse ano, nessa segunda tela, a gente já tinha quase 700 fintechs, né? E o mapeamento que nós temos aqui no PJ Bank, por exemplo, ele já mostra muito próximo de 1.000, né? O próximo Radar Fintech, na minha visão, vai passar das 1.000 fintechs, ou como assim elas são chamadas. Então, diante dessa contextualização, o que é o PJ Bank? Né? Da onde surgiu o PJ Bank? Né? O PJ Bank, ele é uma fintech. Ela nasceu de um grupo de empresas, que é o Grupo Superlógica. A Superlógica, para quem não conhece, é um software de gestão para negócios recorrentes, especialmente para o mercado real estate, né, que são imobiliárias, condomínios, enfim. E ali se marcou no mercado por bastante tempo, e o PJ Bank saiu dali. Eu trouxe para vocês um desenho de onde encaixa o PJ Bank. Então, você vê que ele nasce muito de acordo com a mudança da legislação que trazem oportunidades novas. Naquele primeiro quadradinho lá que eu mostrei, saem os PJ Banks, né? E alguns pontos marcantes para a gente é o nascimento da Superlógica, que isso já tem quase 20 anos, né, fundado por Carlos Luiz Lincoln. Existe o spin-off do PJ Bank, que acontece em 2013, mas ela se repete um pouco em 2016, que é onde nasceu a nossa conta digital. Né? E depois termina essa linha do tempo com o aporte que nós recebemos de um fundo americano, que foi no finalzinho do ano passado. Então, em relação ao que aconteceu de lá para cá, já conseguiu crescer bastante. Hoje o PJ Bank são nossos big numbers, né? Está com 40 mil contas ativas, que é um volume bem expressivo para uma empresa tão jovem. A gente tem 10 bilhões de reais transacionados, ou seja, o que passa pela nossa plataforma anualmente já passou 10 bilhões. Este ano a gente deve passar muito próximo de 12 bilhões de reais. Existem, assim como o TOTOS, por exemplo, a gente tem outros RPs integrados, já estão muito próximo da casa dos 300 RPs. E a gente tem o que a gente chama de agência, que são os canais que disponibilizam o nosso produto para o cliente final, no caso a TOTOS, no caso a Superlógica, ou outros RPs, são 1.000 canais de distribuição no Brasil todo. Então, é uma operação super robusta já. Alguns dos nossos principais clientes, para finalizar a nossa apresentação, né? E o que a gente quer ser é uma solução financeira dentro do sistema. A gente quer que dentro do TOTOS esteja um banco, e que esse banco seja operacionalizado por uma fintech, que no caso seria o PJ Bank. As soluções que a gente tem hoje são as soluções de pagar e receber, que a gente vê nessa tela. A gente tem um sonho bem grande de ter pelo menos o que eu chamo de 4 pilares que o banco tem hoje, né?
que é o pagar, receber, investir e emprestar. Então, a tendência é que a gente tenha, num curto espaço de tempo, todos os produtos que o banco tem, de forma muito mais nichada e segmentada, especializada para os mercados dos RPs que são integrados com a gente, aí num curto espaço de tempo. Né? Então, a gente já tem o recebimento por boleto, cartão e conta, a gente tem algumas operações de seguro que estão sendo muito mais para o setor real estate, por enquanto, mas a gente vai expandir. A gente tem alguns produtos de investimento e crédito saindo do forno, e o chamariz de todos agora, que acho que vai consumir um pouco do nosso papo e provavelmente das dúvidas, que é o Pix. Né? A gente tem o Pix também através da BPP, que é a empresa do grupo. Tá? Então, normalmente a gente começa falando dos produtos de recebimento, né? Mas como o Pix está muito na moda aí, na pauta, a gente achou prudente, né, conversar um pouquinho mais sobre o Pix antes de expandir para os outros produtos. Então, o que é o Pix, né? Para que ele serve? Né? O Pix é o serviço de pagamento instantâneo que o Bacen disponibilizou para o Brasil. Isso é extremamente inovador e positivo, isso já acontece em alguns países do mundo. O Bacen teve, ao nosso ponto de vista, 2 focos principais aí para lançar o Pix, que é bancarizar a população. No Brasil, a gente tem 45 milhões de pessoas que são desbancarizados. Boa parte das fintechs que vocês viram no segundo slide, lá que está quase nos 900, boa parte tem esse foco aí de tentar pegar um pouquinho desse segmento de mercado que é extremamente promissor e que os grandes bancos, que a gente chama os bancões, não conseguem alcançar de forma nenhuma. E o segundo ponto seria reduzir o dinheiro em espécie no Brasil, para que não seja tão necessário dinheiro em espécie como já acontece e como foi consequência de alguns países que implementaram o serviço de pagamento instantâneo. Então, o Pix é um método de pagamento novo, ele foi criado e mantido pelo Banco Central, é uma forma de trocar dinheiro, trocar valores 24/7, ou seja, de forma ininterrupta. Eu tive uma experiência particular na semana passada, até comentei com o Dani antes de começar aqui o talk com vocês. Eu fui numa nutricionista lá com a minha esposa no sábado, né? E eu fui fazer uma transferência para ela. Daí ela me passou o valor e tal, fiz a transferência, só que não tem transferência de final de semana. O Pix começou na segunda-feira, isso aconteceu no sábado. E ela me passou a conta, passou o CPF, eu fiz a transferência, constou como transferido, ou seja, agendado para transferência na segunda-feira, mandei o comprovante, ok. Na segunda-feira, o meu banco me informou que a transferência não foi realizada, que faltou um dígito no CPF, ou eu errei, ou ela errou, alguém errou. Em algum momento alguém errou, né, nos dados do CPF e a transferência não foi concluída. Isso não acontece com o Pix, isso gera um certo mal-estar. Né? Putz, será que ele realmente transferiu? Ou será que eu passei errado para ele, eu não passei? Então o Pix corta isso. No momento que eu consigo pagar na hora, em alguns segundos ela consegue receber. Esse pagamento pode ser feito por um QR Code, por exemplo, que no caso dessa nutricionista teria disponibilizado para mim, eu teria feito o pagamento, ou poderia ser de uma Pix do meu banco para ela, através de CPF, celular. Existem algumas chaves, né? Algumas perguntas de Pix podem acontecer aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida que não dê tempo de responder, meus contatos estão no final, pode mandar um e-mail, te responde sobre isso o tempo todo, porque está bem em pauta e não é tão simples, né? E aí você pode ter algumas chaves e usar o CPF, o celular, enfim. Eu tenho, por exemplo, o celular no banco e tenho o meu e-mail em outro para poder usar o Pix, né? Isso já é uma outra grande vantagem. Hoje, para passar uma TED para alguém, para fazer uma transferência, seja TED ou DOC, eu preciso saber o CPF lá da minha nutricionista, a agência, a conta e qual banco ela tem. Não deveria ser relevante saber tudo isso. Deveria ser mais simples e o Pix veio para isso. Então, é muito mais disponível, ele é o tempo todo, né? Obviamente que tem suas ressalvas, né? Imagina que você vai fazer uma transferência à pessoa jurídica para uma outra empresa de 100 mil reais, a instituição financeira ou o banco tem os seus métodos de tentar segurar e garantir que isso não é uma fraude, mas em suma, na grande maioria das transações, ele é instantâneo, ele é muito seguro, é uma operação que foi conduzida pelo Bacen, assim, de forma muito interessante, seguindo os padrões mais rigorosos do mundo todo. Eu acompanhei bastante sobre isso, tem bastante amigos nessa área. É muito mais conveniente, ainda no meu case que eu comentei com vocês, e super rápido. Então, aí, algumas reflexões vêm em cima de como o Pix vai existir e se ele vai substituir alguma coisa. O que a gente entende, e isso é uma reflexão interessante, é que o Pix
ele vai substituir, ou ele deve substituir, a transferência, seja lá a TED ou o DOC. É difícil fazer uma TED DOC, tem suas limitações de horário, às vezes de valores, e a gente acredita que ele vai complementar como meio de pagamento, ele não vai evitar que os outros meios de pagamento existam. Isso não aconteceu em outros lugares do mundo, isso provavelmente não vai acontecer aqui, e tem um gráfico agora aqui no próximo slide, que é super interessante de vocês verem, que é sobre o uso do cartão de crédito em relação ao ticket médio. Então, a gente vê que quanto maior é o ticket médio, maior é a probabilidade de se usar, por exemplo, um cartão de crédito. Então, o cartão de crédito ainda vai ter uma funcionalidade extremamente interessante e importante para a sociedade no geral. Ele não deve ser muito impactado, esse carinha aqui que está em verde, porque é um método super tranquilo de se fazer um pagamento, né? E principalmente para quem paga. Uma boa reflexão em relação a quem recebe. Então, para o pagador, para quem vai pagar, não tem muita diferença, porque não é tão traumático fazer um pagamento. Hoje você consegue fazer um pagamento com o seu smartphone, seu smartwatch, né? O que vai mudar é para quem recebe. E aí vem um ponto importante, né? O empresário que quer receber pelo Pix e com isso pagar menos ou não pagar por receber, ou muito próximo de zero, ele vai ter que disponibilizar alguma vantagem para o cara fazer o pagamento, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma loja e eu vou botar um QR Code lá estático para receber, por exemplo, um cara que vai trocar os pneus na minha loja, eu preciso oferecer um desconto para ele, talvez, eu tenho que oferecer para ele alguma vantagem, talvez um sorteio, enfim, não sei. Mas a vantagem é muito maior para o lojista. Ele precisa atrair o consumidor para fazer uso desse meio de pagamento. Isso não vai acontecer no estado de dedos, tá? Então, como que a gente pode fazer o Pix? É uma digitação manual, um QR Code, como exemplo lá de uma loja de pneus, e as chaves do Pix. Então, tem uma pessoa física, tem um churrasco lá no final de semana, eu vou fazer o pagamento lá para o Daniel, que o Daniel tem um churrasco devendo para a gente aí já, aí eu posso mandar para ele no link, ou ele me passa a chave e eu faço a transferência, não tem problema nenhum. Então, o que muda na prática nas nossas vidas, assim, nossas como meio de pagamento e fornecedor de serviço, as suas como consumidores desse serviço, na nossa visão, o boleto ele continua a existir, principalmente pela função de cobrança que ele tem. O boleto, ele é único nosso, isso não existe em lugar nenhum do mundo, por isso que a gente não consegue fazer paralelo, né? Como que os meios de pagamento se comportaram fora do Brasil em relação aos outros meios de pagamento, a gente já sabe que se complementam, isso já é notório. Agora, em relação ao boleto, não tem como ter em outro lugar, porque isso é nosso, isso é o brasileiro que inventou o boleto. E o boleto tem um simbologismo de cobrança, e especialmente para as cobranças recorrentes, ele não vai ser substituído tão facilmente com o Pix. O Pix vai ser uma forma a mais de fazer o pagamento. Existem algumas questões de maturidade do pagamento, como os juros diários, que a gente colocou aqui no slide, por exemplo, também, ou faixas de descontos. Nós temos muitos clientes que são do segmento educacional. Então, o cara coloca no boleto um valor X para ser pago até o dia Y, um valor Z até a data alfa e assim por diante. Isso o Pix ainda não tem. A gente tem uma expectativa que tenha, o roadmap do Pix é super promissor, mas nesse primeiro momento não tem, e mesmo que depois tenha, a gente acredita muito que vai se manter, né? Então, o boleto é um documento de cobrança. O Pix ele vai agregar. Vou dar um exemplo para vocês. Na Superlógica, nós discutimos muito sobre como disponibilizar o Pix, por exemplo, para os clientes, e a solução foi, como está sendo com vários outros clientes, disponibilizar para quem o queira, que o QR Code lá do Pix, o QR Code fique no boleto. Então, o consumidor, o condômino, por exemplo, que é um cliente da Superlógica, cliente final, ele recebe o boleto dele para pagar a taxa condominial, que tem o boleto lá de um grande banco, ou o boleto nosso, e o QR Code para fazer o pagamento, e a decisão passa a ser dele. Aí a empresa de meio de pagamento precisa reestruturar o business de forma a como oferecer e como cobrar por esse serviço. Em relação aos preços, pegando essa linha, para a pessoa física é todo de graça, não tem nenhum custo, as transferências via Pix. Para a pessoa jurídica, envolvem outras variáveis e o mercado ainda está estudando a forma de cobrá-lo. Vai invariavelmente ser mais barato do que um boleto, isso é claro, mas ainda existe muito estudo, ainda não está muito claro de quanto que vai custar para a funcionalidade X, Y, Z. Alguns bancos já distribuíram algumas questões de preço, mas ainda não está muito claro.
No nosso lado aqui do PJ Bank, a gente já tem isso quase que finalizado, a gente vai mandar para todo mundo aí em forma de release como vai ser a cobrança, tá? Bom, passado pelo Pix, depois a gente pode até responder algumas coisas em relação a isso, a gente entra no recebimento por boleto, que é o nosso tradicional lá, que eu costumo falar que é o cartão de visita do PJ Bank, né? O que é o recebimento por boleto? Nós temos uma integração com o software, e através dessa integração, a gente consegue fazer as cobranças no CNPJ do cliente, né? E sem que seja necessário uma homologação em um banco diferente, ou que seja necessário troca de arquivos para registrar, baixar ou alterar, ou qualquer interação da empresa para com aquela cobrança. Então, a conciliação ela não existe, né? Ela não só automática, ela não existe, não há troca de arquivos com o banco, não tem aqueles erros, porque vocês que trabalham na área financeira sabem que quando você baixa um arquivo de retorno do banco, invariavelmente tem muito erro, isso não acontece, a gente consegue corrigir, e a gente tem também um custo, que é um custo só na liquidação do boleto. Essa é uma das maiores vantagens, né? Porque o banco, os grandes bancos costumam, e isso está acontecendo muito, eles colocam uma tarifa lá, muito atrativa, eu tenho um boleto a R$1,50. É uma baita tarifa, ela é super barata, mas você não vê o contrato, que na verdade não é uma adesão, né? As outras tarifas que são cobradas. Então, o banco cobra R$1,50, isso é fato, isso é verdade, mas ele cobra outros R$1,50 para você baixar o boleto, e dependendo do seu business, as baixas já vão fazer com que o ticket médio suba muito. Ele cobra um valorzinho lá para alterar o boleto, se houver uma alteração, de repente, de um valor, enfim, emitir uma nota, o valor foi errado com o boleto. Isso gera um custo muito grande para o empresário, para a empresa. O fluxo do boleto do PJ Bank ele é super simples. O boleto é emitido dentro do software. Depois a Tabata vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? No CNPJ da empresa, o cliente faz o pagamento do boleto. Então, vai lá, o Thiago pegou o boleto. Eu faço isso todos os meses, porque o meu boleto do meu condomínio ele é PJ Bank. Eu recebo ele, faço o pagamento. No dia seguinte, ele já está conciliado dentro do software. E aí, o cliente tem duas opções. Ou ele destina esse dinheiro para uma conta que ele já tem, ou seja, eu posso emitir o boleto do PJ Bank e receber em outro banco? Sim, você emite um boleto com um banco nosso, por exemplo, ou Santander, ou Itaú, ou um Banco do Brasil, ou seja qual for o banco que seja negociado, a gente manda esse boleto, a gente recebe esse boleto é registrado, ele é pago e o dinheiro já vai em qualquer conta. Outra opção é receber na conta digital do PJ Bank, e daí você já consegue fazer os pagamentos, já vai entrar na parte de conta digital que automatiza tudo por lá também. Recebimento por cartão de crédito. O PJ Bank é um subadquirente das maiores adquirentes do país, e esse rol está aumentando. A gente tem a possibilidade de fazer a cobrança, seja ela recorrente, como diz o slide, ou seja, você cadastra o seu cartão e a partir de lá a gente vai mandando as chamadas, fazendo as cobranças de forma recorrente, ou cobranças específicas de compra e venda específica, seja à vista ou parcelado, enfim, a gente consegue automatizar tudo isso. E aí entra um detalhe bem importante, né? A conciliação de cartão de crédito ela é super traumática. Né? Super traumática. O que a gente faz é eliminar isso também, assim como a gente faz pelo boleto. Então, a gente tem um custo super competitivo somente nas transações que foram efetivamente liquidadas, lá, transacionadas, né? Existe uma conveniência por parte do proprietário do cartão, há uma tendência grande de aumento de uso do cartão de crédito, principalmente porque as bandeiras estão se movimentando ainda mais agora com os novos meios de pagamento com o Pix e fortalecendo suas formas de bonificação e de milhagem. O Itaú lançou um programa novo de milhagem dos cartões dele, o Santander já respondeu alguma coisa nesse sentido, tudo em parcerias com as bandeiras. Isso tende a aumentar e a demanda é inversa. Então, o cara quer pagar no cartão. Pagar no cartão é super cômodo, você consegue conciliar os seus gastos pessoais num único lugar, ou seja, numa única cobrança. Reduz os pagamentos de juros por esquecimento, por exemplo. No caso da Superlógica, ela disponibiliza que o condômino consiga colocar na recorrência o cartão de crédito. Isso é uma opção. Daí eu coloco, por exemplo, o meu. Na verdade, eu coloco o meu do aluguel no cartão de crédito e coloco e pago no boleto do condomínio, né? Então, quando vence o aluguel, já cobra no meu cartão, não corro o risco de esquecer, ganho minhas milhares com a bandeira, é super mais cômodo, mas é uma experiência de pagar, faz parte do nosso compromisso como empresário, possibilitar formas mais fáceis de o cliente fazer o pagamento.
é uma conveniência como se fosse um débito automático. A gente tem a conta digital. A conta digital, ela fecha o ciclo, né? A gente costuma falar que é a cola dos produtos do PJ Bank. Se por um lado a gente automatiza todos os processos de cobrança, com a conta a gente passa a automatizar os processos de pagamento também. É uma conta dentro do sistema, ela simplifica todas as operações de pagamento. Vamos pegar um exemplo ainda da Superlógica, sobre como que tem que ser feito um pagamento de uma despesa em um condomínio. Então, o síndico recebe a despesa, ele pega aquela despesa e precisa trocar motoboys com a administradora para pegar um cheque, fazer o pagamento, para que ela faça o pagamento depois, ou ele faça o pagamento e pegue um reembolso depois. É um processo que demora muito para ser concretizado e são vários malotes que são enviados para lá e para cá. Com o PJ Bank, quando a despesa chega, o síndico tira uma foto da despesa com o celular dele no nosso app, aquela despesa já é categorizada dentro do sistema, que nesse caso é o Superlógica, já lança um push notification, uma notificação muito semelhante ao WhatsApp, para 2 caras que vão aprovar aquela despesa, e a partir do momento que eles aprovam, o dinheiro sai da conta digital, a despesa é liquidada e o comprovante já está anexado e conciliado dentro do sistema, ou seja, o processo de pagar demora alguns segundos. A gente tem um vídeo super emblemático do nosso CEO, que ele faz, se não me engano, 10 pagamentos em 1 minuto. Faz e concretiza 10 pagamentos em 1 minuto. Então, agiliza por completo aí, as operações de pagamento também. Algumas pesquisas nossas aqui mostram que o processo de pagamento do PJ Bank ele é 6 vezes mais rápido, às vezes até mais, do que fazer sem o PJ Bank. Então, é o fim daquele vai e vem, daquele alt-tab. Eu tenho que pegar o que está acontecendo no banco e trazer para o que está acontecendo no software e aquilo fica rodando. E essa é uma reflexão interessante também, porque muitas pessoas perguntam para mim quanto custa o PJ Bank e tudo mais. Aí eu inverto a pergunto quanto custa os serviços do banco contigo, por exemplo, no Santander, né? E a tendência é que a gente responda as tarifas que a gente tem. Então, Daniel, qual que é o custo que você tem no banco hoje? Cara, eu tenho R$3 tarifa de boleto, tenho R$50 por mês da minha PJ lá na conta, mas o fato relevante é que as tarifas não são o maior custo que o banco impõe para a gente. O maior custo que o banco impõe ao empresário é o custo da ineficiência. Quanto mais ineficiente ele é, mais custo ele tem. Isso é de hora homem, isso é uma questão de gestão. E para a gente escalar negócio, o que é escalar negócio? Escalar negócio é conseguir mais receita e crescer, mantendo os custos ali sob controle no mesmo patamar. Não tem como fazer isso se o banco impõe tanta ineficiência. A gente tem alguns cases de clientes que tinham 3, 4, 5 pessoas no time financeiro só para trocar arquivos, só para fazer remessa de pagamento, remessa de recebimento, conciliar, enfim. Pelo menos parte do dia, aquelas 4, 5 pessoas só fazem isso. E se essas 4, 5 pessoas pudessem focar no real core business da empresa, né? Pudessem, por exemplo, estar numa área de relacionamento, você pudesse, por exemplo, implementar numa empresa de menor porte um customer success, e esses caras podem ser especializados nisso, né? Enfim, a gente tem que ser mais produtivo e as fintechs, seja o PJ Bank ou qualquer uma delas, elas vêm para isso. E a pergunta é sobre segurança também, muito forte, se o PJ Bank é seguro, se ele é regulado, e aí a gente vem num ponto interessante que casa muito bem com o crescimento lá das fintechs. Para entender o quão seguro é uma fintech, vocês precisam entender essas 2 leis. Né? Do lado esquerdo, a gente tem uma lei que rege a conta bancária, a lei que cria os bancos, os grandes bancos. Ela é uma lei retrógrada de 64, e ela cria todos esses caras aí da esquerda e mais deles. Né? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Imagina que lá em 2010, 11, 12, o que a gente tinha era quase nenhuma competição no setor bancário. Você tem milhares de bancos nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, embora tenham alguns bancos, você só lembra de 4, 5. Né? Quem é um pouquinho mais velho aí vai lembrar que ainda o Bradesco comprou alguns bancos pequenos, o Itaú se juntou ao Unibanco, o Santander comprou o Real, o Banespa. Então, além de não ser competitivo, esses players estão se juntando. Isso é péssimo para a concorrência. Então, o governo viu isso e junto com o Bacen, resolveu criar uma solução. Né? O Bacen, por sua vez, queria fechar algumas portas, porque ele já previa que pudesse acontecer um boom, como efetivamente aconteceu. Você viu que tem muitas instituições de pagamento, fintechs, né? Então, o que ele faz? Ele pega a lei que rege aquele cara do lado esquerdo, assim, de forma super sumarizada,
e tira dessa lei todos os capítulos que envolvem o risco para a operação. O que dá risco para a operação da esquerda? E crédito. Então, eu pego o dinheiro do Daniel, empresto para o Adriano, o dinheiro do Adriano empresto para a Tabata, e assim a roda vai girando. Então, exceto o compulsório, que recentemente até deu uma diminuída, até por questões econômicas, né? O resto o banco faz o que quiser com ele. A gente, obviamente, um banco grande não vai quebrar, a gente acha que não vai quebrar, né? Tem histórias do Lehman Brothers fora do Brasil, mas invariavelmente os bancos brasileiros são muito sólidos e fortes. Então, o Itaú da vida não vai quebrar, mas os bancos menores quebram, isso traz um risco para a operação. Quebram e já quebraram. Eu tenho um caso particular, por exemplo, de uma empresa que eu trabalhei, que boa parte do fluxo de caixa dela estava no Banco Rural à época, e o Banco Rural do dia para a noite quebrou e a gente acabou ficando sem aquele fluxo. Então, como que o Bacen fez para que esse cara do lado direito seja seguro? As instituições de pagamento, elas não podem usar o dinheiro do correntista para operar crédito. Então, o Bacen dá duas opções, né? Olha, você quer ser uma fintech, você quer ser uma instituição de pagamento? Tudo bem, mas todo o dinheiro que entrar e você transacionar tem que estar em dois lugares, ou um ou outro, né? Ou você deixa comigo o Bacen e fica aqui de forma compulsória, o que não é tão atrativo, obviamente, ou você até pode investir para se alavancar, mas desde que sejam títulos públicos, que tem um risco muito próximo de zero. Então, com todo o dinheiro aplicado em títulos públicos, o Bacen consegue consultar todos os dias, isso não é exagero, ele consulta todos os dias, né, bate um robozinho lá, quanto tem de transações no PJ Bank, tem X bilhões, quanto que ele tem de títulos públicos, X bilhões ou mais, opa, maravilha, a menos que isso, ele derruba a operação. Então, ele se torna, se você for ver na prática, mais seguro do que uma operação bancária, porque não pode colocar em risco o dinheiro do consumidor, lá do correntista, no caso, né, pessoa física ou jurídica. Então, ainda em cima desse slide, vou até voltar um pouquinho nele, ele cabe uma outra reflexão que a partir do momento que você sabe disso e você entende que as fintechs são seguras, tão ou mais seguras que os bancos, a partir do momento que você vê que você tem um Banco Central tão ativo e tão inovador em relação a procurar saídas, né? Poxa, a gente tem que dar um voto de confiança para as fintechs, usar mais as fintechs, né? Porque eu acho que chegou a vez das fintechs, a vez das fintechs de conseguir oferecer mais competição, menos custo, mais automatização, mais personalização de serviço. Então, a gente precisa dar esse voto de confiança, sabendo que tudo isso faz parte de um grande projeto do Bacen. Em relação ao PJ Bank, então, não há o risco de crédito, né? A gente é regulado pelo Banco Central, nós estamos no sistema de pagamento brasileiro, ou seja, a gente tem o número de banco, lá você pode simular uma transação para a gente no seu aplicativo, você vai ver o banco 301, é o BPP Digital, que é a empresa do grupo que opera a conta. Enfim, nós temos, no outro slide que eu mostrei, algumas operações de crédito sendo estabelecidas, mas essas operações de crédito, elas não usam o dinheiro do correntista, elas são operadas por uma securitizadora que é vinculada pela CVM, né, ou seja, o risco dessa operação é em relação aos investidores e as debêntures que eles emitiram, né. Para a operação de cartão de crédito, nós temos o PCI Compliance no mais alto nível. Isso também pode ser consultado na lista de PCI Compliance, tanto de Master quanto de Visa, que são as duas bandeiras que originaram essa forma de auditar a segurança, né? Então, quem quiser mais informação sobre isso, depois a gente pode discutir, ou pode me pedir, eu mando por e-mail, enfim. E a gente tem os nossos parceiros estratégicos aqui, né? Os boletos, por exemplo, eles são emitidos por boletos próprios nossos, da BPP, né? Ou por um desses outros três caras, que é o Santander, o Itaú e o Banco do Brasil, ou seja, você pode emitir um boleto por um desses caras, receber o dinheiro na conta digital ou receber o dinheiro em qualquer conta. Eu emito um boleto do Itaú, por exemplo, mas eu tenho conta no Banrisul. A gente não tem problema, o dinheiro vai cair lá automaticamente, tá? Não passa por nós. Em relação ao cartão de crédito, nós aceitamos basicamente todas as bandeiras, mas há um destaque no slide para essas três, por quê? Nós temos uma exclusividade com essas três em relação a alguns mercados. Então, o mercado real estate, de condomínios e imobiliárias, a gente tem e o mercado educacional, que são negócios recorrentes, com esses três caras a gente consegue cobrar uma tarifa fixa e não um percentual. Porque imagine, por que não se paga a taxa condominial no cartão de crédito? Porque não faz sentido, né? Imagina que você vai jantar, o ticket médio de jantar aí é R$100, então pro varejista que passa o cartão, ele vai pagar
2%, 3% daqueles R$100. Aí, bem, ok. Agora, imagina que dentro de um ambiente condominial ou educacional, você tem tickets médios de R$500, R$600, tem faculdades que custam R$1.500. Como é que você vai passar no cartão, né? Às vezes até mais. Então, a gente conseguiu uma exclusividade com esses 3 caras, e nesse produto, para esses quinais específicos, a gente cobra uma tarifa fixa em R$100, que é igual ao do boleto. Então, você vai pagar R$2, R$3, R$4, não 2, 3, 4%, que viabiliza muito mais a operação, né? Nós somos subadquirentes, então, de algumas adquirentes, mas em destaque para a GetNet e GlobalPay, são duas as maiores, e algumas outras já estão entrando no radar, tá? Bom, então é isso. Tem aí o meu celular, eu estou com ele o tempo todo, ele é particular, esse celular, tá? Meu e-mail também, eu acesso o tempo todo. Se tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu responder de alguma forma no período de perguntas, manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Pode ser de qualquer assunto, pode ser, eu quero conversar do Pix aí, Thiago, eu estou com medo de impactar o meu negócio, como é que impacta. Fique à vontade, a gente está aqui para isso, a gente quer ajudar o ecossistema, a gente quer fazer com que o software se transforme numa plataforma capaz de influenciar o ecossistema, né? Esse é o nosso propósito, assim, maior, né? Então é isso. Adriano, do meu lado, eu encerrei, acho que estou dentro do meu tempo. Tá bom, legal. Certinho, tá certo. Tudo dentro do tempo aqui. Thiago, deixa eu só dar uma provocada aqui, ver se tem perguntas no chat. Por enquanto não veio nenhuma dúvida, nenhuma pergunta aqui. Só eu ia entrar no meio para interromper, mas deixei para falar no final. Assim, diga lá, cara. Você não falou com todas as letras, mas assim, é o fim do KNAB, né? Exato, eu posso falar agora. Realmente é uma dor, a gente que vive de implantação de RP, tanto em novos projetos, quando alguém tem um banco novo, alguma coisa assim. KNAB, assim, para implantar sempre é uma dificuldade muito grande, né? Atrapalha, né? Consome um tempo da implantação. E além disso, a morosidade que você colocou, né? Se eu tenho que entrar lá no RP, gerar o arquivo do KNAB, mandar para o banco, depois vou lá, pego, baixo o arquivo, subo ele no RP, então isso já é uma mão de obra desnecessária. Então a gente elimina isso com a integração com o PJ Bank. A questão de emitir um boleto lá pelo RP e já ter a possibilidade de registrar o boleto, né, sem ter também essa morosidade, também é um grande ganho, né, entre outros ganhos que até, para dar sequência aqui, eu vou chamar a Tabata para falar, porque a Tabata, ela convidei a Tabata para participar por 2 motivos. Primeiro, para ela poder falar um pouquinho de como funciona a integração com o PJ Bank dentro do RP TOTVS Linha Proteus, um dos RPs da TOTVS aqui, e por que a gente vai dar como exemplo o RP TOTVS Linha Proteus? Porque nós, da TOTVS Interior Paulista, somos clientes do PJ Bank, então a gente está aqui com 2 chapéus, né, para falar de como funciona no sentido de apresentar para vocês a solução e também dando depoimento como case, porque nós utilizamos já há algum tempo a solução aqui, por isso nós integramos com o RP Proteus, que é o nosso caso aqui da TOTVS Interior Paulista, e a Tabata está aqui, ela é do nosso time de TI, ela está aqui para explicar um pouquinho como é que funciona essa integração e como é que funciona a interação do PJ Bank com o RP, tá? No caso, o Proteus, mas só lembrando, né, a gente, através de API, através das integrações, a gente consegue integrar com outros RPs, como você mesmo citou. No nosso caso aqui, a gente já acelerou a integração com o Proteus por necessidade própria aqui da TOTVS IP. Então, por isso que a gente vai usar como exemplo. Legal? Tabata, fique à vontade para compartilhar sua tela, suas informações e vamos acompanhar por aqui. Então, boa tarde para todo mundo que está participando, agradecer o tempo de vocês. Conforme o Adriano falou, a gente implantou esse projeto da integração do Proteus com o PJ Bank esse ano. Ele foi para a produção mais especificamente no mês 6, então do mês 6 para cá o nosso financeiro já vem usando essa integração, e a gente acompanha por aqui, claro.
Então, eu levantei alguns benefícios, né, que a gente foi percebendo durante esse tempo, né, de aproveitamento da ferramenta. Eu tenho alguns exemplos, se vocês quiserem, eu vou mostrar para vocês depois. Então, eu acho que o primeiro benefício que a gente sentiu é muito operacional, então a gente tem uma fluidez de processo. Antes, então, repetindo o que o Thiago e a Adriana falaram, eu tinha que gerar o borderô, gerar o arquivo, enviar para o banco, ficar esperando, aí depois importar o arquivo de baixa, fazer o upload e fazer as baixas. Hoje nada disso é necessário. Então, o faturamento aqui na IP faz o trabalho que ele tem que fazer, então gera os pedidos de venda, gera o documento de saída, gera o RPS. No momento que ela gera o RPS, a própria rotina vai lá e já envia a instrução para gerar o boleto no PJB, que a gente não precisa fazer nada, nem a usuária do faturamento, nem o usuário do financeiro precisam fazer nada. O PJB faz o processamento dessas informações e retorna com o link do boleto, então a gente pode fazer essa consulta, a gente tem o número do boleto, a gente pode fazer esse acompanhamento. Só. E aí, na baixa, acontece a mesma coisa. Então, o cliente vai lá e paga o boleto dele, de madrugada roda uma rotina que já faz as baixas no Proteus. Então, o usuário também não precisa ficar baixando, não precisa fazer nada. O trabalho do usuário, na verdade, é fazer a conferência entre o relatório de baixas que já existe no Proteus, nativo, e o relatório que o PJBank envia dos títulos que foram baixados. Ele só compara os valores. O trabalho que ele tinha antes de olhar tudo isso, de fazer todo esse processo, não existe mais. Se esquecesse antes um boleto, por exemplo, ele tinha que gerar um novo borderô, gerar um novo arquivo, enviar de novo. Esse trabalho não existe mais com o PJBank, já está bem mais fluido. Se ela precisar emitir uma nota fiscal de novo, emitir um RPS, enviar tipo agora, ela consegue em alguns minutos disponibilizar esse boleto para o cliente. Não tem mais todo esse trabalho, toda essa burocracia. Além disso, mude para o próximo. Eu estou tentando mudar aqui. É a fluidez nas ações, né? Então, de novo, nos processos antigos, se o financeiro precisasse prorrogar um título, se precisa liquidar um título, se precisa cancelar um boleto, então gerei o boleto para o cliente resolveu fazer uma transferência, por exemplo, ele tinha 2 trabalhos, de fazer no RP e informar isso para o banco. No caso dessa integração, não é necessário fazer nada disso. O financeiro vai lá, faz a prorrogação, a hora que ele confirma essa alteração, já vai a instrução para o PJBank com a nova data de pagamento, com o novo valor, com tudo que foi registrado no RP. Liquidação, a mesma coisa. Então, no momento que ele confirma a liquidação, a própria rotina vai lá, cancela os boletos dos títulos que foram liquidados e já gera o boleto dos novos títulos que foram gerados. Cancelamento também, excluir um título, automaticamente a rotina vai lá e já gera a instrução para o PJBank para cancelar o boleto lá também. Então, na verdade, ele não precisa fazer 2 trabalhos, ele faz no RP o que ele precisa fazer e o resto, a rotina, a integração toma conta, o PJBank toma conta e a gente não precisa mais se preocupar com isso. Próximo, Marção, por favor. Um benefício muito importante que a gente teve nesses últimos meses foi a questão do custo. Então, conforme já foi falado, os bancos normalmente cobram por qualquer tipo de movimentação. Então, eu enviei, eu pago, eu mudei a data, eu pago, eu cancelo, eu pago, qualquer coisa que eu faço, eu pago. No caso do PJBank, a gente não tem isso. O pagamento da tarifa é só na baixa. Então, todas as prorrogações que nós fizemos, eu até fiz um levantamento desde que a gente colocou em produção aqui na TOTS IP, ele cancelou 157 boletos. São 157 tarifas que eu não tenho com outro banco. Ele fez 25 liquidações, são 25 tarifas que eu não paguei. Prorrogação, foram bastante, 750. A gente está no período de pandemia, então as negociações fazem parte da nossa rotina. Então, eu tive aí um volume de quase 1.000 movimentações que a gente não teve nenhum custo, né? A título de curiosidade também, nesses meses a gente enviou uma média de 4.500 títulos, então a média de 900 por mês, é um volume alto e diminuiu bastante o trabalho operacional da minha equipe financeira. Além disso, tem a questão da segurança. Então, antes, quando a gente mandava, o pessoal do financeiro do faturamento enviava o PDF do boleto para o cliente. Agora, a gente tem um link, que é muito mais seguro.
Então, na própria rotina, a gente já configurou um workflow que leva a nota fiscal, que leva, se tiver algum relatório, alguma coisa que o cliente precise conferir, já vai junto, e o link do boleto. É segurança para o cliente, é segurança para a gente, é segurança para todo mundo. Além disso, tem o controle das tarifas. Como o PJ Bank tem a tarifação por boleto, a gente registra cada uma dessas tarifas. Então, eu consigo controlar melhor o que está sendo descontado. Eu sei exatamente o quanto eu estou pagando para o PJ Bank por boleto e de qual boleto eu estou me referindo. Diferente do que antes, né, no outro banco, vinha um volume, eu não sabia o que era, mais difícil de fazer esse controle lá. Próxima. Além disso, uma vantagem que a gente percebeu, que a gente tem sentido muito, o PJ Bank retorna para a gente o número do boleto, perdão, o link do boleto. Então, a gente só jogar no browser, você tem lá todas as informações do boleto. Se o cliente pagou o boleto, a hora que você joga no browser, ele já vem uma tarjinha escrito paga, então você sabe se o cliente realmente pagou aquele boleto ou não pagou. Ou se o boleto, por alguma razão, foi cancelado, veio uma tarjinha também informando, olha, esse boleto foi cancelado. Depois eu mostro para vocês. Então, você tem um controle melhor, você consegue visualizar exatamente o que o cliente tem. O PJ Bank, ele tem o trabalho de cancelar o boleto se eu não tive movimentação nos 58 dias depois do vencimento. Então, tem um boleto lá que acabou ficando 58 dias, não dei baixa lá, não tem problema. O usuário não tem que se preocupar de ir lá e cancelar o boleto. O PJ Bank faz esse trabalho. No caso da IP, a gente configurou um workflow, então quando o PJ Bank cancela um boleto pelo vencimento, e é só por isso que eles cancelam, o gestor do financeiro é notificado para ele saber, e a gente registra no histórico que esse boleto foi cancelado. No caso da IP, a gente optou por fazer a integração entre o PJ Bank e o Proteus via SDC. Por quê? Para tornar a integração mais estável. E aí, quando você faz essa integração via SDC, imagina que por alguma razão o sistema está fora, algum problema, as informações que vêm do PJ Bank ou que a gente está enviando para o PJ Bank não se perdem. Ele fica lá, e aí a hora que se restabelece, a gente retorna com as informações sem maiores problemas. E também tem os controles dos erros. Então, teve timeout no sistema, teve algum problema, enfim, a gente tem todo o controle de erro das integrações, mas mesmo com os erros, ele fica tentando mandar até ele conseguir registrar ou a baixa ou o envio para o PJ Bank. Você queria falar alguma coisa? Tabata, eu só aproveitar que a integração via SDC foi um componente desenvolvido pela TOTUS IP, né? Então, eu nem me lembro a sigla dele agora, mas eu lembro que foi um desenvolvimento nosso. Ele é independente do RP, né? Mas ele que viabilizou a integração com o Proteus e ajuda a viabilizar a integração com outros RPs diferentes, TOTUS ou não TOTUS, né? Então, tem um componente no meio desenvolvido pela TOTUS IP para agilizar e dar toda essa segurança e estabilidade na integração que a Tabata citou. E só reforçando todos esses benefícios que a Tabata está citando aqui, a gente está citando como cliente do PJ Bank, certo, Tabata? Não como vendas aqui, mas sim como usuário, como cliente. Inclusive, o Felipe, que é o nosso financeiro aqui, estaria presente, mas ele está de férias também, para falar um pouquinho de como o PJ Bank tem ajudado ali no dia a dia da operação financeira mesmo, né? Então, isso é importante destacar. Você quer abrir o fluxo, Tabata, para falar um pouquinho, ou abrir a tela de exemplo? Eu vou abrir a tela de exemplo, gostaria de mostrar para vocês alguns casos que eu separei, na verdade são 2 casos, e mostrar 2 boletos, né? Então, na verdade, o que eu fiz foi só copiar o link e colocar no meu browser para mostrar para vocês como que ele gera, como que o cliente vê essa informação. Então, vou só compartilhar aqui. Ok. Então, eu separei essa minha base teste, eu separei 2 exemplos. Nesse exemplo aqui foi um boleto que foi enviado para o PJ Bank. Quando eu fiz o envio, de novo, o financeiro não precisou ter nenhuma interferência nesse processo. O que faz no retorno, então a gente envia a solicitação de registro do boleto PJ Bank, o PJ Bank me retorna
com esse link, que é o link do boleto, que é o que a gente envia para o cliente, a data que foi enviado e o código interno deles, né? Eles têm um código que ele controla lá e ele retorna para mim para eu gravar. E aí, tudo que é feito nesse boleto, né, toda a movimentação desse título, a gente registra. Então, nesse caso específico, ele foi enviado, que é essa primeira linha, depois teve uma prorrogação, tá vendo aqui, a data de vencimento está diferente, então prorrogou com juros, e depois teve uma segunda prorrogação, ele tirou os juros e prorrogou mais um dia. Nada disso a gente pagou, né? A gente só pagou quando o cliente pagou, né? A gente só teve o custo com o PJ Bank a hora que o cliente pagou e a gente fez o desconto. Então, ele registra aqui todas as informações do que foi feito, quem fez, o link, né, para a gente poder fazer um mapeamento. O outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é esse caso aqui. Esse caso foi um cancelamento do PJ Bank. Então, eu enviei o boleto no dia 6/8, aqui no dia 13 teve uma prorrogação, né, então teve uma negociação com o cliente, mas como não foi pago, ele foi cancelado pelo PJ Bank no dia 16/10. Se vocês fizerem a conta, vai dar lá 58 dias, né? Então, nesse caso, o cliente ou fez uma transferência, ou foi gerado um outro boleto, enfim, aí depende do tipo de negociação que tem com o cliente. O boleto que a gente vê lá no link é esse daqui. Então, esse caso aqui, eu peguei um caso de um boleto que foi pago, então ele vem com a tarja de pago, é igual, a gente trabalha com o Banco Itaú, então já vem o logo do Itaú aqui todo certinho, e esse caso aqui é um boleto que foi cancelado, então mesmo se o cliente, por engano, não viu a tarja ou imprimiu antes de cancelar, se ele tentar fazer o pagamento pelo código de base, ele não vai conseguir, porque o boleto já está cancelado lá. De novo, tudo isso é de forma fluida, o pessoal do financeiro não precisa fazer nada, ele pode fazer essa conferência, ele pode fazer a prorrogação, e aí tudo isso, a própria rotina de integração gera os dados lá no PJ Bank. Ok? Era isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, estou à disposição. Bom, algum comentário, Thiago, sobre o que a gente falou agora? Vamos para as dúvidas. Cara, eu achei sensacional, achei que foi super claro. Eu vou copiar essa apresentação aí da Tabata, eu vou passar para o time aqui. Muito legal mesmo. Mas é isso, é a forma de automatizar o máximo possível os processos e atacar efetivamente na dor, né? O cliente TOTS, nesse caso, o cliente Tabata, enxergou a dor que é a ineficiência. Eram pessoas fazendo algumas coisas que não era necessário que essas pessoas fizessem, porque a gente já tem tecnologia suficiente para automatizar esse processo de forma transparente, né? Um ponto bem interessante que você comentou, tá, até quanto que eu pago a tarifa? E a gente sofre muito com isso, né? Porque, às vezes a negociação acaba chegando até o preço. Não deveria, porque a gente tenta mostrar o valor, mas eu pago tanto, as pessoas não sabem quanto paga, porque não tem como saber, e isso é proposital, o banco não quer que você saiba quanto que você está pagando de taxa, né? Então, enfim, achei super interessante, legal, obrigado, pessoal. Thiago, vou colocar algumas perguntas aqui, então, que o pessoal colocou no chat, tá bom? Legal, vai lá. Deixa eu selecionar aqui. Vamos lá, como é que funciona a integração do PJ Bank com o RP do cliente? Se é via API? A pergunta da Michele. Boa pergunta. As integrações são todas via API, e interessante que cada produto tem a sua documentação, né? Tem a sua API. Então, nós temos clientes que têm só o boleto, como, por exemplo, é o caso da TOTS, que é um parceiro nosso recente, é o nosso cartão de visita, o boleto, é legal pra caramba por isso, mas pode integrar depois com o cartão de crédito, pode integrar com o boleto, nós temos uma documentação específica para o Pix, para integrar com o Pix, mas sim, é por API. Vamos lá, deixa eu colocar outra aqui. A Vânia comentou que ainda não entendeu como que a empresa recebe o crédito do pagamento do boleto. Acho que vale você repassar aí um pouquinho o fluxo, Thiago, de como... E eu posso também, a gente recebe, vem, no nosso caso específico, não sei se eu poderia, mas ele vem um crédito na conta, então vem lá, recebimento PJ Bank X, e esse X é referente a todas as baixas do dia anterior, e aí o PJ Bank envia um relatório com os boletos que compõem esse valor.
Então, recebi 1.000, que são referentes às baixas do mês do dia anterior. Esses 1.000 é do boleto, 500 do boleto 1, 300 do boleto 2 e 200 do boleto 3. Então, dá para, um crédito na conta. Aí eu não sei, já pode complementar se tiver alguma coisa. Perfeito, é isso mesmo, né? Então, o fluxo é esse, a gente gera o boleto, nesse caso de vocês, via Itaú, por exemplo, aí o cliente vai fazer o pagamento agora, imediato, ou amanhã, enfim. Aí o que acontece é que no D1, um dia depois, por exemplo, segunda-feira, dia 1, emitiu o boleto, o cliente pagou. Terça-feira, dia 2, aquilo já está conciliado no sistema, já foi liquidado dentro do sistema. O cliente recebe depois uma francesinha, que a gente chama, porque o banco chama de francesinha, então a gente acabou pegando emprestado o nome, recebe uma francesinha detalhadamente quais são aquelas cobranças, né? E no D2, o cliente recebe o crédito na conta, e qual conta é? A conta que no momento do credenciamento, ou seja, quer emitir pela PJ Bank, ele vai informar onde ele quer receber, e pode ser Itaú, Bradesco, Santander, enfim, qualquer banco, mas o processo é esse. Bom, Vânia, se ficou alguma dúvida adicional aí, você pode comentar aí, tá? Outra pergunta do Hilton de Antônio. Se já existe alguma coisa pronta na integração com o TOTVS RM? Bom, a gente tem desenvolvido aqui, a gente primeiro focou no desenvolvimento com Proteus, né, para usar aqui dentro, e como a Tabata e eu mencionamos, a gente já fez o desenvolvimento de um middleware, né, vou chamar o SDC de um middleware aí, para facilitar o uso das APIs do PJ Bank. E a gente já está com a questão do RM em desenvolvimento, principalmente porque a gente já tem vários clientes do segmento educacional que gera muito boleto, né, então tem uma demanda muito grande lá também, então esse assunto está em andamento, tá? Eu até sugiro que você procure seu executivo de vendas para falar mais sobre isso, que pé que tá, a previsão, ou se já está até disponível, eu não tenho essa informação, para ser sincero, se já está disponível, mas acredito que seja questão de tempo, então a gente já consegue seguir com o projeto para atender vocês, tá? Se você tem alguma dúvida, não sabe quem é o executivo, ou não tem o contato dele, depois você pode responder o e-mail para mim, a gente vai mandar as informações para vocês, você pode responder que a gente conecta vocês com o time de vendas aqui, tá bom? Vamos colocar outra pergunta aqui. Informou que podemos gerar os boletos no PJ Bank, mas podemos gerar com parceiros, exemplo Itaú. Iremos pagar as tarifas para quem? PJ Bank ou para o parceiro? Não sei se você conseguiu captar a pergunta da Silvia aqui, o comentário. Sim, é uma boa pergunta, inclusive, né? Na verdade, assim, o PJ Bank, ele é um intermediador desse recebimento, né? A gente facilita o recebimento. Então, nós temos parceria com grandes bancos que geram uma cobrança como banco emissor Itaú, como é o caso que a Tabata comentou, né? Ou podemos emitir pelo banco próprio também, que nós temos, que é o via BPP. Então, a lógica é essa. Isso é muito comum em bancos menores, por exemplo. Quem é da área financeira pode lembrar cases semelhantes. Os bancos pequenos, é muito comum que o banco pequeno emita o boleto por bancos grandes, por alguns motivos. Um deles é, por exemplo, a capilaridade de se pagar lá para não pagar o interbancários, né? Existe uma tarifa dentro do sistema bancário que é chamada de interbancário, que funciona assim: se você emitir um boleto do Santander e pagar esse boleto no Bradesco, o banco A deve ao B a tarifa de interbancários. Quando o banco é pequeno e não tem essa capilaridade, é comum que ele use um convênio especial no banco grande para conseguir ter essa capilaridade e se livrar, dentre outros custos, desses interbancários. É algo semelhante com o que acontece com a PJ Bank, né? Nós intermediamos o recebimento para esses bancos grandes, porque nós sentimos a necessidade e alguns clientes queriam esses bancos grandes. Os bancos são fortes, têm marcas fortes, enfim. Eles querem um logozinho lá do Itaú, em alguns casos, e, enfim, é por isso que a gente usa dessa forma. Aí a segunda parte da pergunta, para quem paga essa tarifa? Para o PJ Bank, né? Então, vamos simular uma situação. Eu tenho um boleto de R$100, o PJ Bank emitiu um boleto de R$100 e a tarifa é de R$3. Então, no D1 aquilo está liquidado e no D2 nós vamos depositar R$97, especificando na francesinha que R$3 refere-se à tarifa que foi negociada. Bom, Silvia, se ficou alguma dúvida aí, você pode complementar aqui também, tá bom? E a última dúvida que a gente tem aqui
do Luiz Ricardo. Com relação aos títulos em garantia com outras instituições, há possibilidade de usar PJ Bank? Tá, se eu entendi a pergunta, são garantias que ele tem com outro banco, um Santander, um Bradesco e tal, né? Nesse caso, a gente não influencia, a cobrança para ser PJ Bank precisa ter sido gerada pelo PJ Bank, a origem daquela cobrança foi uma nota ou uma geração de cobrança do PJ Bank. Então, se eu entendi bem a pergunta, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois, a resposta seria não. Ok, vamos lá. Mais uma aqui. Não, pode ser essa aqui. Bom, da Silvia ainda. Tiago, a geração com os parceiros sempre será D2? Não sempre será D2. Hoje, por que é D2? A lógica, a tecnologia que nós temos, ela garante isso até contratualmente, que o repasse seja feito em D2, né? Porque, por outros motivos que a gente já conversou, não passa pela conta e não posso ficar com dinheiro do recebimento. Alguns bancos fazem isso no D1, mas lá no final do dia, outros fazem D2, então para a operação do jeito que ela é hoje, ela é no D2. O que vai acontecer? Nós já estamos pilotando com alguns clientes. Nós temos o próprio boleto agora, então eu não preciso mais do Santander. Então, para os casos que é muito essencial que tenha esse D1, a gente emite pelo próprio boleto, aí paga na conta digital do PJ Bank no D1. Então, como a gente tem mais sob controle essa operação, o recebimento é meu, a conta é minha, aí faz-se no D1 e de lá, se você quiser tirar para algum lugar, enfim, a gente isenta a TED e tira. Por exemplo, nós temos um software grande no Rio de Janeiro que é específico para comércio exterior. Então, quando nós falamos em pequenas e médias empresas, do D1 para o D2, a diferença é muito pequena. Agora, uma série de containers que você importa da China e custa R$150 mil, receber no D1 ou no D2 influencia bastante. Então, é por isso que a gente vai fazer via banco próprio e aí a gente vai fazer no D1. Ok, vamos lá, uma outra aqui, do Willow. Essa é mais sobre o funcionamento do RP, acho que a Tabata pode ajudar mais aqui. O cliente recebe esse link de boleto por e-mail via parâmetros do sistema. Existe a possibilidade do boleto sair junto com a nota? No caso da IP, a gente já tinha uma rotina lá que enviava um workflow, que as meninas do faturamento executavam essa rotina, e aí a nota fiscal, os relatórios e o boleto em PDF. O que a gente fez foi automatizar esse processo e colocar os links. Como eu tenho essa informação gravada na tabela de títulos, o que a gente fez foi trazer essa informação para dentro do workflow. Existe a possibilidade do boleto sair junto com a nota fiscal? Eu não sei se você está falando no envio da instrução. A gente decidiu via RPS, por entender que no momento do RPS eu já tinha, nesse momento eu já transmiti e já tive o retorno da nota fiscal eletrônica. E aí sim eu tenho direito ao recebimento, no caso. A gente poderia ter feito antes, poderia ter enviado a instrução no pedido de venda. Foi uma decisão de negócio aqui, fazer na emissão do RPS. Até complementando, não é algo nativo do RP, esse envio da DANF, já ali junto com o boleto e tudo mais, né? Então, dependeria, isso é possível, eu estou falando agora com o conhecimento do RP Proteus, no caso, né? Hoje a gente consegue já gerar DANF, que já vai gerar, obviamente, o título a receber, a gente já consegue fazer a integração com o PJ Bank acontecer nesse momento, para que a gente já tenha todas as informações do boleto e sim gerar DANF junto com o boleto, junto com a DANF. Então, assim, possibilidade tecnológica ali, né, ferramenta tem, mas não é algo nativo, né, como a Tabata falou, no caso da TOTS IP, até por ser serviço, né, não é DANF e tudo mais, a gente definiu uma forma de trabalhar, mas isso é plenamente possível, seja no Proteus ou outro RP, mas a gente precisa dessa definição de quando gerar a DANF, quando gerar a nota fiscal, que já vai gerar o título, já ter o banco, as questões do banco definida ali no financeiro, para já emitir para já fazer a integração com o PJ Bank, pegar o retorno e já fazer a impressão ou envio por e-mail junto, já, né? Então, é possível, mas é algo que a gente tem que desenhar junto ali, porque pode ter alguma parametrização específica de cada empresa. Show. Bom, aqui não tem mais nenhuma pergunta, tá?
só vou reforçar. Então, se ficou alguma dúvida, a gente vai mandar por e-mail para vocês o material, vou mandar um link para vocês avaliarem o evento. Tem um espaço lá, tem alguma dúvida, algum comentário, além dos contatos que todo mundo deixou ali, vocês podem mandar também ali, que a gente corre atrás para responder, tá? E falando em contato, eu trouxe a Andréia para dentro da sala aí. A Andréia é a executiva de contas da PJ Bank, que trabalha aqui com o time da TOTVS IP, trabalha apoiando os executivos, e ela também queria, para finalizar o webinar ali, se apresentar, passar seus contatos, colocar à disposição para a gente dar andamento no processo. É isso aí, Adriano. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Thiago, que é o nosso head de vendas aqui no PJ Bank, Tabata, que a gente está sempre conversando, que me deu treinamento da ferramenta de vocês. E eu também fiquei muito emocionada com o que ela me mostrou, Thiago. Achei que foi fantástico a forma como eles estão conduzindo, né, toda essa atividade. E é um prazer poder estar passando para os clientes da TOTVS IP, para que eles tenham a oportunidade, né, de estar resolvendo algumas questões, né, burocráticas, tratando-se dos bancos convencionais para as emissões de boleto. Né? E eu queria aproveitar, como eu estou muito em contato com a equipe comercial, porque esse é justamente o meu trabalho, estar em contato com os executivos de vendas das unidades, participando das reuniões e podendo auxiliá-los nas questões de integrações com os seus clientes, sejam através do Proteus ou seja através do software que essa outra empresa tenha e quer fazer a integração com a TOTVS IP. E teve uma pergunta que o Adriano colocou bem em relação às integrações, e eu gostaria até de complementar essa informação, né? Realmente, a TOTVS IP, nós estamos trabalhando no movimento com os clientes, adequando a ferramenta que ele está utilizando. Então, se ele tem o Proteus, a integração já está 100% ok, mas mesmo aquelas que ainda estão em andamento, quando o cliente demonstra a necessidade, nós já estamos integrando os dois times, tá? O time da TOTVS IP e o time do PJ Bank, para acelerar esse processo de integração no RP que o cliente tem, que não é via integração Proteus. Então, nós já temos aí alguns clientes adiantados com esse passo, então a coisa está fluindo muito bem, né? E é justamente esse o nosso trabalho, poder atender os clientes de vocês da melhor forma, com bastante agilidade, para que todos venham fazer parte do PJ Bank. Ok? Eu me coloco à disposição também. Eu estou lá com o time comercial, né, da TOTVS IP atuando, mas me coloco à disposição caso algum cliente queira conversar diretamente, eu já aciono o executivo da conta e nós três podemos tratar o assunto com o cliente de vocês, tá bom, Adriana? Tá bom, Tabata? Combinado, André. Só reforçando que todos os nossos executivos aí que atendem nossos clientes estão alinhados com esse assunto. Se vocês têm contato mais próximo com eles, quiserem conversar com eles, fiquem à vontade, porque a gente está totalmente integrado aqui, eles têm todas as informações, estamos alinhados com o André, com o PJ Banking, para tirar todas as dúvidas e implementar essas soluções para vocês, tá bom? Show de bola. Alguma informação para fechar? Thiago, Tabata, a gente já encerra aqui o webinar. Só um comentário da Silvia em relação ao fluxo, realmente eu compreendo que isso pode impactar, a gente já está resolvendo isso, né? Inclusive o próprio Pix vai resolver isso. Então tem novidades vindo aí para resolver esse problema. Eu deixei aqui só para fechar, como eu falei, eu vou mandar por e-mail para vocês ali o material, a avaliação, se vocês puderem, por favor, responder, ajuda bastante a gente melhorar nossos conteúdos para vocês, mas também tem um link aí em cima, aqui, ó, uma de youtuber, né, tá aqui por aqui, é só clicar aí, já cai direto na avaliação, vocês podem colocar alguma dúvida, algum comentário lá também, tá bom? Fechou. Então é isso, gente, agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado, e bom fim de tarde a todos aí. Obrigada, pessoal. Nossa, pessoal, Tchau, tchau. Tchau, tchau.